Quando nós começamos a planejar a campanha Jesus Transforma, uma das primeiras objeções que foi levantada é que em Porto Feliz muitos já são evangélicos. Se você pensar na sua vizinhança, se você pensar entre os seus conhecidos, entre parentes, colegas de trabalho, você vai dizer, mas eu vou pregar o evangelho para quem? Muitos já são evangélicos. Por isso, eu decidi falar hoje sobre evangelizando os evangélicos. Sobre o que eu vou falar? Evangelizando os evangélicos. Pensar que nós estamos cercados de evangélicos é um grande perigo, porque alguém pode morrer eternamente enganado nessa situação. Veja, pegue a situação de Nicodemos. Nicodemos era um judeu, descendente de Abraão. Nicodemos era um príncipe entre os judeus. Nicodemos era alguém da elite social, religiosa dos judeus. Nicodemos vai procurar Jesus de noite. Mestre, sei que tu és vindo de Deus, ninguém faria essas coisas se Deus não fosse com ele. Jesus fala, Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ser judeu não te dá condições de ver. Ser religioso não te dá condições de ver. Ser um dos principais dos judeus não te dá condições de ver. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Mas como é que eu posso nascer sendo velho? Vou entrar na barriga da minha mãe? Vou nascer de novo? Nicodemos, quem não nascer de novo, quem não nascer do alto, não pode entrar no reino de Deus. De cara, Jesus diz para Nicodemos e para você, e para mim, não importa se você é uma boa pessoa, não importa se você é batizado, não importa se você faz boas obras, não importa se você tem uma moralidade ilibada, nada disso importa. Se você não nascer de novo, o teu lugar é condenação eterna. É isso que Jesus está dizendo para Nicodemos, é isso que João registra no seu evangelho, e é isso que o Espírito Santo diz para nós. Existe ou a presença de Deus, céu, ou a ausência de Deus, inferno. E para estar na presença de Deus, é preciso nascer do alto, porque o que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. É por isso que eu te disse, Nicodemos, importa nascer de novo. Só isso já deveria levar a gente a parar e pensar, eu nasci de novo? A pessoa que eu digo, mas como é que eu vou evangelizar para ela? Ela já é evangélica, ela nasceu de novo. Ela nasceu do alto, ela nasceu do Espírito, ou ela só é evangélica, ela só foi batizada, ela só frequenta uma igreja, porque se ela não nasceu de novo, ela não pode entrar no reino de Deus, e se você não nasceu de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Se você não tem evidências, testemunho do Espírito, que você é do Senhor, que você nasceu de novo, então você não pode entrar. E os seus vizinhos, os seus colegas, os seus parentes, os seus conhecidos, se não nasceram do alto, não podem entrar no reino de Deus. E nos casos, na questão do reino de Deus, só há o reino dentro do reino ou fora do reino. Só há a presença do Pai, o céu, a ausência do Pai, a alienação do Pai, o inferno. Não há outra questão. Veja, Romanos capítulo 10, pode abrir sua Bíblia, Romanos 10, de 1 a 4. Romanos 10, de 1 a 4, o apóstolo Paulo, ele está falando sobre a situação dos judeus
E ele fala assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles é no caso os judeus, porque Paulo está escrevendo para os romanos, os irmãos de Roma, certo? E na carta que ele fala aos irmãos de Roma, ele cita eles, os judeus. A boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Zelo por Deus era uma coisa que Paulo tinha. Paulo era tão zeloso que ele matava cristãos. Quando Estevão foi apedrejado, Paulo, ele estava participando daquele momento. Quando Paulo se converte, ele está indo a Damasco para trazer acorrentado cristãos. Paulo tinha zelo por Deus, e um zelo tal que ele era capaz de matar em favor deste nome, o nome de Jeová, o nome do Deus de Israel. Então, quando Paulo fala, eles têm zelo por Deus, porém sem entendimento, ele está falando daquilo que ele era. Ser uma pessoa religiosa, ser uma pessoa frequentadora da igreja, ser uma pessoa zelosa, ser uma pessoa leitora da Bíblia, ser uma pessoa que contribui, nada disso significa que nasceu de novo, pode ser somente zelo por Deus. E Paulo diz, eu dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto desconhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Qual era o zelo daquelas pessoas? Era o zelo de estabelecer a sua própria justiça. Eu quero ser justo, sim. Eu quero fazer a coisa certa, sim. Eu quero me adequar a Deus, sim. Eu quero apresentar a Deus a minha justiça. Isaías disse que as nossas obras de justiça não passam de trapos de imundície. Trapos de imundície. Então a nossa justiça, ela não nos habilita a ser recebidos por Deus. Por isso, nós precisamos receber, sujeitar à justiça que vem de Deus. Veja, nesse mesmo texto de Romanos 10, nesse mesmo texto, lá no versículo 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Só há um caminho da justiça de Deus se estabelecer na minha vida, na tua vida, é quando você ouve o Evangelho, e quando você reconhece que a tua condição é pecador, perdido, condenado, destinado ao inferno, e quando você se sujeita à obra de Cristo. Não há outro caminho. Vamos a Isaías 44, versículos 18 e 20. Obrigado, Cris. Isaías 44, versículos 18 e 20, 18 a 20. Olha só esse texto. Nada sabem, nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si. Já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade queimei, cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre eles a carne e a comi, e faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apacenta de cinza. O seu coração enganado o iludiu.
de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer, não é mentira aquilo em que confio. O que Deus está falando através de Isaías? Deus está falando daqueles judeus que pegavam a madeira, de um pedaço da madeira faziam um braseiro para assar carne, do outro pedaço da madeira faziam uma imagem e se dobravam diante daquela imagem em adoração. E o Senhor, Ele diz assim: o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer, não é mentira aquilo em que confio. Quando a gente fala de evangelizar os evangélicos, é porque há muitos que têm a sua confiança em bases inadequadas. Há muitos que têm construído os seus próprios ídolos, porque um ídolo não é somente uma imagem, um ídolo é qualquer coisa em que você põe a sua confiança. Se você colocar a sua confiança na sua igreja, é um ídolo para você. Se você colocar a sua confiança no seu pastor, é um ídolo para você. Se você colocar a sua confiança na sua família, é um ídolo para você. Se você colocar a sua confiança nas suas obras, é um ídolo para você. Se você colocar a sua confiança na sua religião, é um ídolo para você, e é uma base na qual você não pode confiar. É ilusão. E há muitos evangélicos que estão confiados numa ilusão. Por isso que nós precisamos pensar nisso. Vamos mais um pouquinho. Mateus, capítulo 7. Um texto que deve nos incomodar. Mateus 7, 21 a 23. No finalzinho do Sermão do Monte, Jesus fala assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Há pessoas que dizem Senhor, Senhor, que não entrarão no reino dos céus. E se não entrarão no reino dos céus, para onde irão? Para o inferno. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, veja, não é alguns, não é poucos, é muitos. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Senhor, muitos vão dizer, Senhor, nós não profetizamos, nós não expelimos demônios, nós não fizemos milagres. Eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Você já pensou que terrível? Uma vida inteira envolvida na obra de Cristo, uma vida inteira chamando Ele de Senhor, profetizando no nome dEle, uma vida inteira expelindo demônio no nome dEle, uma vida inteira fazendo milagre no nome dEle, e Ele dizer, eu não te conheço, eu não tenho relacionamento com você, você fez as coisas que diz respeito a mim, mas eu não tenho aliança com você, porque essa palavra conheço, esse verbo conhecer, ele implica numa união íntima, tão íntima, que poderia ser, que é usada para a união entre um casal. Eu não tenho aliança com você. Eu não te conheço. Você andou pelas ruas que eu andei. Você fez as coisas que eu fiz. Mas eu não tenho relacionamento com você. Apartai-vos, afastai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Apocalipse 3:7. Apocalipse 3:7. Carta. Apocalipse 3:17. Carta à igreja de Laodiceia. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma,
e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes. Está iludido, está enganado, nem sabe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Que coisa terrível uma pessoa olhar para si mesmo e achar que está inteiro, e achar que está bem, e achar que está enriquecido, e o Senhor diz, olha, você está iludido, você nem sabe que você é infeliz, é miserável, é pobre, é cego, é nu. E isso, Apocalipse 3,17, está falando para a igreja em Laodiceia. Não está falando para o mundo. Não está falando para os perdidos. Está falando para a igreja que se reunia na cidade de Laodiceia. Não seria esse versículo 17 uma descrição muito interessante daquilo que, muito verdadeira, daquilo que a gente vê hoje? Uma igreja chamada evangélica que diz, estou rica e abastada, não preciso de coisa nenhuma, estou grande e lotada, estou com os meus grandes prédios, os meus programas bonitos, estamos bem, Deus tem nos abençoado. E o Senhor fala, nem sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Abastado, rico, era uma avaliação humana. Miserável, infeliz, pobre, cego e nu, era a avaliação divina. A questão não é a avaliação humana sobre o que a gente chama de igreja evangélica. A questão é qual é a avaliação que Deus faz. Como é que Deus vê? O que Deus diz sobre tudo isso? Portanto, tendo já pensado na situação de Nicodemos, na situação do povo de Israel, na situação apontada por Isaías, na situação de seguidores de Jesus, e até mesmo na situação da igreja da era primitiva, no caso de Laodiceia, o que é que nós devemos proclamar para aqueles que estão próximos de nós, evangélicos ou não? Primeiro, nós devemos levar todos a avaliar o seu estado quando comparados à lei de Deus. A lei de Deus podemos resumi-la nos 10 mandamentos. E quando nós nos comparamos com a santa e perfeita lei de Deus, não há justo nem sequer um. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Paulo, como era um camarada antes de se converter, Saulo, era um camarada muito religioso. A lei para ele não era problema. Ele dizia, não terás outros deuses diante de mim. Não tenho. Não farás para ti imagem de escultura, não faço. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não tomo. Guardará o dia do sábado, eu guardo. Honra teu pai e tua mãe, eu honro. Não matarás, não mato. Não adulterarás, não adultero. Não furtarás, não furto. Não dirás falso testemunho, não dou. Não cobiçarás. Quando não cobiçarás, apareceu diante de Paulo como um mandamento de Deus. E ele olhou para o coração dele, para todos os desejos, pensamentos, sentimentos e cobiças que ele tinha. Paulo se quebrou diante da verdade. E como ele mesmo diz em Romanos 10, o fim da lei é nos conduzir a Cristo. Cada uma dessas pessoas,
às quais você vai chegar com o evangelho, elas não devem ser confrontadas com a sua frequência aos cultos, elas não devem ser confrontadas com a sua moralidade, elas não devem ser medidas pelo melhor dos elementos humanos ou o pior dos elementos humanos, elas devem ser medidas pela perfeita e eterna lei de Deus. E diante da lei de Deus, Romanos 3 diz: não há justo nem sequer um, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. E quando Paulo diz isso na carta aos Romanos, ele está citando o Salmo 14: não há justo nem sequer um. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. O que a gente faz com o inútil? Com aquilo que é inútil? Joga fora. A palavra no Novo Testamento para inferno, ela era usada para o lixão de Jerusalém. Fora dos muros da cidade havia o lugar onde o lixo era jogado. E aquele lixo, ele tinha duas marcas. Primeiro, bichinho, coró. Bichinho que não morria, ali. E segundo, fogo. Um fogo queimando o tempo inteiro aquele lixo, visando exterminar aquele lixo. Por isso que quando Jesus fala do inferno, Jesus fala do lugar onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. O lixão é para onde os inúteis são jogados. E não for a graça de Deus alcançando a minha alma, eu seria um inútil, destinado ao lugar onde o bicho não morre e onde o fogo não se apaga. Não for a graça de Deus sobre você, se é que a graça de Deus já te alcançou, não for a graça de Deus sobre você, o teu lugar seria lixão, não seria na casa do Pai, não seria dentro dos muros da cidade, não seria dentro das paredes da casa, mas seria fora, no lixão, no inferno, naquele lugar preparado para o diabo e seus anjos. Todos devem ser levados a se comparar à santa lei de Deus. E quando você for testemunhar para qualquer pessoa, e qualquer pessoa disser assim: ah, mas eu já vou na igreja, compare, coloque diante de Deus a lei, coloque diante da pessoa a lei de Deus, e fala: diante da lei de Deus, você é culpado ou inocente? Condenado ou salvo? Céu ou inferno? Todos devem chegar ao mesmo veredito, conforme a palavra de Deus. Não há justo nem sequer um. Ninguém pode ser salvo, ninguém, enquanto encontrar em si um pouco da sua própria justiça. Se você confia de 100%, 1% na sua justiça para a sua salvação, você está perdido. Não há justo. Esse é o veredito de Deus, este é o veredito da palavra de Deus, e é isso que nós devemos olhar para nós e anunciar para qualquer pessoa que olhe para a sua justiça, para as suas obras e acha: estou salvo. Todos devem ser confrontados quanto à base da sua confiança. A acusação de Isaías 44 é que as pessoas colocavam a sua confiança numa base errada, numa base inadequada, caíam num golpe. Cada um de nós estamos constantemente sendo tentados, através de mensagem do WhatsApp, de acessar um link, de passar informações. Nós, se colocarmos a nossa confiança naquela transação, quando percebermos, veremos cair num golpe. Me enganaram, porque do outro lado não era alguém digno de confiança. E para você não cair num golpe, você não pode confiar em bases inadequadas. E a primeira base é a sua moralidade. Eu sou uma pessoa de moral ilibada. Quando comparado com as pessoas, quando comparado com a sociedade humana, eu estou acima da média. Eu não cometo pecados, como a Marilza disse no testemunho dela, né? Não cometo grandes pecados.
Meu único pecado é querer ser eu sem Deus por perto. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, cada pessoa deve ser confrontada com a sua base de confiança, e se a base de confiança é a sua própria moralidade. Mas eu sou uma boa esposa, eu sou uma boa mãe, eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, eu sou um bom cidadão, eu sou um bom funcionário. Bom? Nicodemos, não há ninguém bom a não ser Deus. Jesus fala para Nicodemos, todos devem ser confrontados com a base inadequada das boas obras. Mas eu faço bem, eu ajudo necessitados, eu me envolvo com ONGs, eu me envolvo com pessoas que têm carências, eu faço o bem. Se você, qualquer pessoa, confia nas suas boas obras, não se aborreçam com a explicação que eu vou dar, mas é o que a Bíblia diz. A Bíblia fala que as nossas obras são trapo de imundícia. Sabe o que era trapo de imundícia? Naquele tempo não existia mods. A mulherada usava um paninho no meio das pernas. Era aquele paninho, cheio de menstruação. Aquele paninho impuro, inadequado. Aquele paninho fedorento. Isaías diz, a sua obra de justiça é esse paninho. Não serve para nada. Percebe? Religião. Qualquer pessoa, Nicodemos tinha religião, Paulo tinha religião, Paulo era criado aos pés de Gamaliel, Paulo era o cara. Perdido. Paulo estava perdido. Não, mas eu não vou falar do evangelho para ele, ele já é da igreja tal. Já é da igreja qual? Já é da igreja essa ou da igreja aquela? Será? Eu não vou falar, ele já é da igreja batista. E daí? Vai ter batista pra caramba do inferno. Se não tiver Jesus, vai fazer convenção lá no inferno. Se não tiver Jesus, vai. Bondade divina, não. Deus é amor. A bondade de Deus não permitirá que eu seja condenado. Então pega a Bíblia e joga fora. Porque há uma expressão da bondade de Deus, chama-se justiça. Não há bom sem ser justo. Deus é bom e justo. Se a pessoa tiver confiado na bondade de Deus, para não ser condenado, ela vai ser condenada. Porque a única base de confiança é aquilo que Cristo Jesus fez debaixo do céu. Não há nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se você confiar, ou se qualquer pessoa das suas relações confiar na bondade de Deus para ir para o inferno, vai para o inferno. E isso não torna Deus menos bom. Porque a bondade de Deus se manifestou em Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos devem ser confrontados com a sua base inadequada ou adequada. Pode ser que a pessoa diga, olha, eu fui salvo por Cristo. Eu coloquei a minha confiança na pessoa de Cristo. E os meus pecados foram perdoados. E por isso, eu estou salvo. Olha, todos devem saber que Jesus não é somente necessário para a salvação. Jesus é suficiente. Necessário é Jesus mais isso, Jesus mais aquilo, Jesus mais moralidade, Jesus mais religião, Jesus mais boas obras, Jesus mais Maria, Jesus mais o santo, Jesus mais a profeta tal, profetiza tal. Qualquer
adição à obra de Cristo anula a obra de Cristo. Qualquer confiança colocada em Cristo mais alguma coisa anula aquilo que Cristo fez. O mais alguma coisa sempre é resultado, é evidência de novo nascimento. Não é causa, não gera o novo nascimento. Então todos precisam saber que Cristo é suficiente para salvar. Ele não é um meio salvador. Ele é um salvador total, completo e salva por inteiro. Todos devem saber que o novo nascimento é resultado da ação soberana de Deus. Novo nascimento não é resultado de algo que o ser humano fez. Veja, ali pelos idos de 1961, meu pai e minha mãe tiveram uma relação sexual. Em maio de 62, eu nasci. O que eu fiz para o meu nascimento? Nada. Depois que nasci, né? Nada. Depois que nasci, eu chorei. Acho, imagino, né? Nada. O novo nascimento é uma obra, é resultado de uma ação soberana de Deus. A nós, ao homem, só cabe chorar a sua miséria e transferir a sua confiança para Cristo. A cada um de nós só cabe dizer o seguinte: olha, Senhor, eu sou pecador miserável. Esse é o meu estado, Senhor, e eu quero colocar a minha confiança no teu Filho Jesus, transferir a confiança de mim para Cristo, a minha confiança das minhas obras, da minha religião, da minha moralidade para a pessoa de Cristo. Mas tem mais alguma coisa que todos devem saber. Todos devem estar seguros de seu estado de libertos da condenação eterna, uma vez que transferiram a sua confiança para Cristo. Todos que transferiram a sua confiança para Cristo devem ser consolados com a certeza da salvação. 1 João 5,13, João diz assim: meus filhinhos, essas coisas os escrevo para que saibais que tendes a vida eterna. Vida eterna é algo que você pode ter. E aqui ele usa presente, ele não diz tereis a vida eterna. Tendes a vida eterna. Mas não é algo só que você tem, é algo que você sabe que tem. Tem certeza que tem. Esse é o testemunho que o Espírito Santo de Deus dá no nosso íntimo. 1 João 5, de 9 a 13, fala sobre isso. Se você nasceu de novo, há um testemunho, você tem a vida eterna, e você tem certeza que tem a vida eterna. Ainda que o diabo luta, fala, argumenta, para mostrar para você, vida eterna, você é um pecador. Olha o que você fez, olha o que você pensou, olha o que você sentiu. Você acha que você vai para o céu? Vai nada, seu miserável. Ainda que o diabo acuse, porque ele é acusador, faz parte da missão dele, ele é acusador, faz parte do caráter dele, melhor, né? Do caráter dele, ele é acusador. Mas quando você colocou a sua confiança em Cristo, então esta acusação dele é respondida com a palavra do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Veja, todas essas pessoas que fazem parte do universo evangélico, com as quais você se encontrar, elas precisam saber disso. Uma boa abordagem é perguntar: se você se encontrasse com Deus hoje, e Ele lhe perguntasse, por que devo deixar você entrar no céu? O que você responderia?
O que você apresentaria a Deus para ter o direito de entrar no céu? Essa pergunta, ela faz um levantamento espiritual na alma da pessoa. E quando a pessoa, e se a pessoa não der a única resposta possível, que é a pessoa de Cristo e a sua obra de redenção, então você precisa testemunhar do Evangelho para ela, livrá-la do engano, livrá-la do perigo de chegar no último dia, depois de 30, 40, 50 anos de igreja, ouvir da boca de Jesus: apartai-vos de mim, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém? Baixe a sua cabeça. Responda a Deus. Se a tua alma teve uma agonia, sabe, a tua alma ficou perturbada, talvez seja a hora de você transferir hoje a tua confiança para Cristo. Talvez seja a hora de hoje você dizer: Senhor, olha, hoje eu entendi, Senhor, eu entendi que eu preciso de Cristo Jesus, eu quero me entregar a Jesus, eu quero receber Jesus como meu Salvador, que os meus pecados sejam perdoados, que eu seja transformado, que eu seja transformada. Talvez seja o teu dia hoje, meu querido, minha querida, o dia de colocar a sua vida diante de Deus, de abandonar toda falsa confiança, toda confiança inadequada. E se você recebe o testemunho do Espírito que você é do Senhor, então você ore: Senhor, abra os meus olhos, para que eu veja o estado real daqueles que estão próximos de mim, e eu possa testemunhar a eles a verdade da tua palavra. E isso eu te peço, em nome de Jesus. Amém.